Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos. Estamos começando aí a palestra número 166, sendo realizada aqui no Caminhando para Jesus, né, nesse novo formato, nesse formato online aí que já vem há mais de um ano. E para a gente é sempre muito gratificante, né, nós da mocidade do Caminhando, poder estar aqui com vocês sempre no último sábado, para a gente fazer sempre trocas aí muito boas sobre temas tão importantes da doutrina, né? Então, eu me chamo Priscila, sou integrante aqui do Mocidade, do nosso DIGE, junto com Weber e Pedro, que estão aqui conosco hoje também. E a gente trouxe o nosso querido amigo Fernando para que ele possa ajudar a gente a entender um pouco mais, né, sobre o tema de hoje, que é os corpos físico, perispiritual e espiritual. Então, eu tenho certeza que tudo que Fernando aí vai trazer para a gente vai ser muito interessante e vai nos ajudar a entender ainda mais, né, sobre essa parte que também se refere à nossa existência, né? O que nós somos enquanto corpo material e corpo espiritual. Então, para que a gente possa começar, eu vou fazer a nossa prece inicial, pedir para que vocês possam aí se concentrar nesse momento comigo, tá? Jesus amigo, espiritualidade que se encontra conosco nessa noite, conduzindo mais um trabalho maravilhoso de tua seara. Agradecidos estamos sempre pelas oportunidades de aprender mais, de entender mais sobre tuas palavras, sobre o teu universo. Abençoa e ilumina o nosso irmão que fará uso da palavra hoje, para que possa abrir ainda mais as nossas mentes sobre esse tema que é tão importante, que é tão relevante. E que nós possamos sair esta noite ainda mais sábios e com ainda mais vontade para seguir evoluindo na escala do progresso. Aproveitamos também para pedir por todos aqueles que estejam passando por dificuldades físicas, espirituais, que possam também se sentir alcançados pelas energias que estão sendo emanadas na noite de hoje, através desse ambiente, que não é só virtual, mas também espiritual, que estamos criando. Assim seja. Então, irmãos, sem mais delongas, né, eu queria passar a palavra aí para Fernando, para que ele possa iniciar a palestra, o nosso estudo, que também é do Mocidade hoje, né? E já agradecer, Fernando, mais uma vez, por você poder aceitar aí o nosso convite. Boa noite a todos. Eu aqui agradeço mais uma vez a oportunidade de poder estar aqui conversando com vocês. Como todos que me conhecem sabem, eu não sou um palestrante, né? Eu gosto de fazer alguns estudos e estar sempre compartilhando algumas informações com todos, né? Então, hoje a gente traz aí o tema. O estudo de hoje, a gente tem como tema, né, uma experiência tridimensional, né, que seria a experiência justamente da nossa vida no projeto Terra, no planeta Terra, né? A experiência como humanos. Nossa composição, nossa estrutura, ela se baseia numa experiência tridimensional, onde a alma nossa é um ser simples, o espírito é um ser duplo e o homem é um ser triplo. E aí compõe justamente o nosso corpo mental, espírito, nosso perispírito e o corpo físico, né? Como eu já tinha falado, vamos lembrar aqui o conceito do que é Deus, a suprema inteligência, causa primária de todas as coisas.
Sendo Deus a causa primária de todas as coisas, o ponto de partida de tudo, o eixo sobre o qual repousa o edifício da criação, é o ponto que importa considerar. Deus é, pois, a suprema e soberana inteligência. É único, eterno, imutável, imaterial, todo-poderoso, soberanamente justo e bom, infinito em todas as suas perfeições e não pode ser outra coisa. Nós temos também o conceito do que é fluido cósmico universal. É o plasma divino, hausto do Criador, ou força nervosa do Todo-Sábio. Nesse elemento primordial vibram e vivem constelações e sóis, mundos e seres, como peixes no oceano. Então, aqui, o que é que ele quis dizer? Que todos tivemos origem a partir do fluido cósmico universal. E do próprio fluido cósmico universal também se tem a origem o que a gente entende por Deus, a suprema inteligência. Então, todos nós somos originados do mesmo elemento, temos a mesma composição. E do fluido cósmico universal, também a gente nasce, sai do fluido cósmico universal, a tudo aquilo que um dia vai ser o ser inteligente. Então, é a origem do princípio espiritual. Contém todos os germes e elementos básicos que um dia será a inteligência. Então, desse mesmo ambiente, dessa mesma substância, nós também vamos ter o princípio material, que contém todos os germes, elementos básicos, que um dia será matéria. Então, a origem é uma só. Tudo deriva do fluido cósmico universal. Então, como sendo um hausto do Criador, um sopro do Criador, então, o mesmo elemento que nos combina também é a origem daquele que a gente entende por a suprema inteligência do universo. Fernando, me permita fazer um comentário. Você trazendo essa questão, eu me lembro da analogia, né, que está na Bíblia sobre a questão do barro, né, que o homem foi criado do barro por Deus. E aí a gente pode ver que seria como se esse barro fosse o fluido, né, o fluido cósmico universal, aonde aí ele nos moldou, né, e moldou a todos os seres e nos fez também ser parte dele, né? A origem é sempre o fluido cósmico universal. Estamos todos envolvidos, né, por essa substância, por esse elemento que é a origem de todas as coisas. Eu fiquei pensando aqui, né, como a gente também é Deus, né? Porque a gente, na matéria que a gente possui, né, ele vem desse fluido cósmico universal, assim também como o nosso próprio eu, né, o nosso espírito também, né, um dia foi, né, o fluido e continua sendo, né, agora como um princípio inteligente, né? E daí eu fiquei pensando um pouco nisso também, como a gente também, né, essa inteligência suprema, né? Tem Como a a gente centelha forma, divina, né? A gente de carrega a centelha forma divina. isso, São os dois elementos, os princípios iniciais, o princípio espiritual e o princípio material. material, isso mesmo. A partir daí, a gente também precisa ter um esclarecimento e a informação que no Livro dos Espíritos, na questão 65, nos traz a respeito do princípio vital, que é, como está aqui, o princípio vital reside num dos corpos que conhecemos. Novamente, a gente vê que ele tem como fonte o fluido universal. É o que chamamos de fluido magnético ou fluido elétrico animalizado. É o intermediário, o liame entre o espírito e a matéria. Então, a partir do momento que você
tem um princípio espiritual e um princípio material, você tem que ter algum meio onde você possa que um corpo se manifeste no outro, né? E aí é onde entra o princípio vital, né? Que é aquele que vai animar os corpos nesse ambiente onde nós estamos na experiência humana, no planeta Terra. Seria Então, uma forma de transição, né, Fernando? Entre o fluido e o corpo material, né? Digamos assim. como ele pode, como um interage com o outro. Para que um tenha uma interação com o outro, tem que existir algo que os anime, né? E esse algo que anime é justamente o princípio vital. E aqui na questão 66, ele diz: o princípio vital é o mesmo para todos os seres? Sim, modificado segundo as espécies. Então, aquela substância, aquele fluido, aquele princípio que vai iniciar a vida, ele é igual em todas as espécies. Nessa experiência que nós temos aqui na Terra, é o mesmo princípio, é a mesma coisa que anima. É ele que lhes dá o movimento e atividade e os distingue da matéria inerte, pois o movimento da matéria não é a vida. Ela recebe esse movimento, não o produz, né? Então, a matéria, para que ela vamos dizer, ela apresente algumas características, ela precisa receber esse elemento que vai, de certo modo, trazer o movimento, trazer a vida para aquela matéria. Talvez a gente já possa dizer, né, que o princípio vital, né, ele vai estar ali, não vai estar presente no reino mineral, mas aí a partir do reino vegetal, né, a gente já vai ter esse princípio, assim também como no próprio animal, né, até no nominal, a gente também vai continuar, né, tendo esse princípio vital, né, justamente isso que nos vai dar, né, a vida, né, a possibilidade de reproduzir, a possibilidade de se movimentar, né, a possibilidade de crescer também, né, e daí esse A princípio ele tem uma possibilidade de característica bem... evolução. Isso mesmo. E aí é interessante a gente também reviver um conceito que traz aqui no Livro dos Espíritos, na questão 71, é que a inteligência é um atributo do princípio vital. Não, pois as plantas vivem e não pensam, não tendo mais do que a vida orgânica. Então, eu já vi algumas pessoas com essa dúvida, né, de achar que a inteligência é um atributo do princípio vital. A inteligência é algo que vai ser alcançado, né? É um desenvolvimento, é um caminhar, né? Então, a inteligência e a matéria são independentes, pois um corpo pode viver sem inteligência, mas a inteligência não pode manifestar-se senão por meio dos órgãos materiais. Somente a união com o espírito da inteligência é a matéria animalizada. Então, é através dessa união que ela vai poder se manifestar. A inteligência é uma faculdade especial própria de certas classes de seres orgânicos. Aqui eu gostaria de chamar a atenção, que para mim é bem interessante, quando ele diz assim, certas classes de seres orgânicos. Então, é algo que não é exclusivo, né, de nós humanos, né? Ele fala que seres orgânicos possuem inteligência. Então, a inteligência é uma faculdade especial propriamente de certas classes de seres orgânicos, aos quais dá, com o pensamento de sua individualidade, assim como os meios de estabelecer a vontade de agir, a consciência de sua existência e relações com o mundo exterior e de prover às suas necessidades.
Então, podemos fazer a seguinte distinção, né? Como até Pedro estava falando ainda há pouco, né? A primeira seriam os seres inanimados, formados somente de matéria, sem vitalidade nem inteligência. São os corpos brutos, né? São os elementos iniciais, né? Nós também teríamos o quê? Os seres animados, não pensantes, formados de matéria e dotados de vitalidade, mas desprovidos de inteligência. Então, nesse ambiente onde nós vivemos, nós também temos esses seres, né? E apesar de serem animados, mas eles não pensam, né? São formados de matéria, dotados de vitalidade, mas desprovidos dessa inteligência. Uma terceira classe seria os seres animados pensantes, formados de matéria, dotados de vitalidade e tendo ainda um princípio inteligente que lhes dá a faculdade de pensar. Então, seria um outro estágio onde agora esses seres eles adquirem mais algo a mais, que é a capacidade, né? O princípio inteligente é a faculdade de pensar. Então, aqui na Gênesis, nos capítulos 10 e 11, né, mais especificamente também na questão 540, nos traz a informação no Livro dos Espíritos, na questão 540, que o elemento inicial, né, ele vem experienciar aqui nesse nosso ambiente a atração, né, a capacidade de aglutinar elementos da matéria, que seria o reino mineral. E aí a gente tem um primeiro estágio, onde nós, como elementos, estamos iniciando nossa trajetória, as várias experiências que teremos ao longo da vida, né? Num segundo momento, nós vamos experienciar as sensações, que é a faculdade de reagir aos estímulos do meio, que é aí onde ficaria evidente no reino vegetal, que também, através de um processo de evolução, vamos alcançar, né, o instinto, e aí entraria as atividades espontâneas, involuntárias e reflexas. Seria um degrau a mais, onde a gente tem uma experiência que nos leva ao desenvolvimento do instinto, das atitudes espontâneas, involuntárias. E com mais um passo, nós vamos alcançar o reino nominal, que seria a experiência do quê? O desenvolvimento da nossa razão, da consciência de si mesmo e do meio que o cerca. Então, a gente começa a ter noção, né, de quem somos nós e do meio onde a gente vive. E o próximo estágio de evolução seria justamente o reino angelical, que é o que algum dia, como todos nós alcançaremos esse estágio. Então, a evolução ela está disponível, ela está para todos. Cada um de nós é que vamos, através dos nossos esforços, do nosso desenvolvimento, alcançar esse estágio angelical. Fernando, esse teu comentário aí me lembra também do próprio estudo do sábado passado, né, que a gente fez lá no Mocidade, no nosso Instagram, e aí a gente falou justamente sobre a escala de evolução dos espíritos, né? Então, dentro da própria questão dos espíritos, a gente também vai encontrar uma escala, né, desde aqueles mais inferiorizados, né, ainda com diversas questões a superar dentro de si moralmente, até os espíritos puros, né? Então a gente vê que o progresso ele vai estar sempre presente aí dentro da criação divina, né? Exatamente.
E aqui a gente traz também uma outra informação, que também até de certo modo, uma curiosidade, é que nós vemos aqui na escada da evolução, né, que nós inicialmente somos átomos, a partir de um certo desenvolvimento, nos transformamos em moléculas, em minerais, né? Através de pesquisas, se identificou que dentro de alguns minerais se encontrou o desenvolvimento de determinados elementos, seriam os vírus cristalinos, que seria um outro estágio, né? Alcançando mais um degrau, seria os vegetais, né? As plantas carnívoras, que já seria mais uma evolução dessa nossa caminhada, os animais, os antropóides e chegaria aos homens, né? E aqui a gente vê um quadro onde tem indivíduo e a sobreposição. Então, aqui no primeiro elemento, a bactéria E. coli, ela tem 15% da constituição de um homem, né? A mesma substância, ela encontra-se tanto no reino hominal, como também na bactéria. O fermento, ele também tem 30% de sobreposição em relação ao organismo do homem. Então, no organismo do homem, eu tenho 30% de elementos que são iguais aos que nós encontramos no fermento. Da mesma forma que na minhoca, nós temos 40%, no rato, nós temos 75% de sobreposição com o homem, na vaca, 90%, no chimpanzé, 98,4%, outro homem, outro ser humano. Então, já comparando um ser humano com outro, nós temos 99,9% de sobreposição dos mesmos elementos que se encontram de um ser humano comparando-se com o outro. E de um parente deste mesmo ser humano, 99,95%. Então, por que eu quis trazer isso aqui? Para que a gente possa entender que não existem tantas variações assim do elemento material em relação ao que hoje é o nosso corpo físico. Então, no ambiente, nós encontramos todos esses elementos que são a constituição do nosso corpo físico, né? E aqui eu trago a informação do livro A Caminho da Luz, que eu acho bem interessante, que é a criação trabalhando no desenvolvimento das formas, a elaboração paciente das formas. Decorrido muito tempo, eis que as amebas primitivas se associam para a vida celular em comum, formando-se as colunas de infusórios, de polípero, em obediência aos planos da construção definitiva do porvir, emanados do mundo espiritual, onde todo o progresso da Terra tem a sua gênese. Os reinos vegetal e animal parecem confundidos nas profundidades oceânicas. Não existe forma definida nem expressão individual nessas sociedades de infusórios, mas desses conjuntos singulares formam-se ensaios de vida que já apresentam caracteres e rudimentos dos organismos superiores. Milhares de anos foram precisos aos operários de Jesus nos serviços da elaboração paciente das formas. A princípio, coordenam os elementos da nutrição e da conservação da existência. O coração e os brônquios são conquistados e, após eles, formam-se os pródromos celulares do sistema nervoso e dos órgãos da procriação, que se aperfeiçoam, definindo-se nos seres.
Então, o que é que a gente pode tirar dessa informação? É que existe todo um planejamento, toda uma construção, né, da vida aqui na Terra, né? Então, todos os elementos eles foram pensados, eles foram desenvolvidos ao longo de vários anos. Então, hoje, a nossa Constituição, né, esse ser que vive uma experiência tridimensional, ele foi pensado de várias formas. Foram feitos vários modelos para que se alcançasse ao que nós somos hoje. Mas que isso também não elimina que nós estamos em constante evolução. Então, esse nosso organismo, essa nossa estrutura, ela continua sendo estudada, ela continua sendo experimentada. Então, a evolução ela é constante. Então, nós vemos aqui na informação de Emmanuel, no A Caminho da Luz, que existiu toda essa programação, que existiu todo esse pensar para que hoje nós pudéssemos existir dentro desse ambiente. Então, novamente, eu trago a informação: um ser tridimensional, alma, um ser simples, né? Então, a alma é um ser que, para a nossa experiência, seria o elemento básico dessa experiência, né? Então, para que a gente possa se manifestar, para que essa alma ela possa se manifestar, nós adquirimos um outro elemento, um outro corpo, né, que possibilita a manifestação dessa alma. E o homem, o corpo físico, o nosso corpo, a nossa estrutura orgânica, ela permite a manifestação desse outro elemento, né, intermediário entre o elemento, vamos dizer assim, mais simples, a manifestação no ambiente, numa estrutura de uma outra densidade, de uma outra constituição. Só que essa interação ela existe nos dois sentidos, né? Tanto existe a influenciação, a manifestação, né, da alma através do perispírito para o corpo físico, como também existe uma interação do corpo físico através desse elemento intermediário que se manifesta na alma, no nosso espírito. Então, no Livro dos Espíritos, na questão 76, como é que a gente poderia definir os espíritos? Podemos dizer que os espíritos são os seres inteligentes da criação. Eles povoam todo o universo, além do mundo material. E aí entraria uma outra indagação que muitas vezes as pessoas acham que nós, espíritos, só existimos quando estamos no corpo físico, né? Quando estamos com essa matéria orgânica que essencialmente nós existiríamos. Então, aqui na resposta, a gente pode ver que eles povoam todo o universo, além do mundo material. Então, nós povoamos todo o universo. E na questão 88, os espíritos têm uma forma determinada, limitada e constante. Então, os nossos orientadores nos dizem que aos vossos olhos, não, aos nossos, sim. Então, para os espíritos superiores, os espíritos que já adquiriram uma certa evolução, eles conseguem identificar essa diferença, né? Eles conseguem identificar de uma forma diferente da nossa. Nós não temos essa percepção com os nossos olhos da imagem do espírito, a não ser que a gente esteja em condições para que essa, vamos dizer assim, materialização aconteça. Então, aos vossos olhos, não. Aos nossos, sim. Eles são, se o quiseres, uma flama, um clarão, uma centelha etérea.
Fernando, Oi. essa pergunta anterior que você trouxe sobre a questão de sermos, esse comentário, né, que você falou, de sermos seres espirituais, né, e a matéria ser apenas uma passagem nesse processo todo evolutivo, me lembra sempre aquela frase, né, que as pessoas costumam dizer assim, a gente tem que se espiritualizar, né, a gente tem que se tornar espiritualizado. E na verdade isso não faz muito sentido, né, porque nós somos espíritos. Né? Então, nós aqui Exatamente. estamos momentaneamente materializados, né? Somos espíritos tendo uma vivência material e não uma matéria buscando uma vivência espiritual, né? É ao contrário. E aí a gente sabe que a matéria acaba iludindo, né? E fazendo parecer que o que existe, o que é permanente é a matéria, né? Quando na verdade é ao contrário. Exatamente. Nós precisamos entender que nós somos espíritos, nós não temos espírito. No livro A Evolução em Dois Mundos, na página 25, ele traz o conceito do que seria corpo mental. O corpo mental, assinalado por diversos estudiosos, é o envoltório sutil da mente e que, por agora, não podemos definir com mais amplitude de conceituação, além daquela em que tem sido apresentado pelos pesquisadores encarnados, e isto por falta de terminologia adequada no nosso dicionário terrestre, que é sempre uma indagação de se identificar qual é esse corpo mental, né? Todos nós temos essa dúvida do que reveste a nossa alma, né? Qual é esse elemento que nos reveste? E aí ele traz a informação de que no nosso dicionário terrestre nós ainda não temos como identificar, vamos dizer assim, de forma mais clara dizer o que é esse envoltório vamos dizer, que reveste, né, a nossa alma, o nosso espírito. Eu entendo também que esse revestimento ele é uma produção do próprio espírito, né? É uma emanação desse mesmo espírito. Então, ele é que é responsável e que talvez mais para frente a gente possa até voltar a esse questionamento, entender e ver com mais clareza isso. Então, no livro Bioinformação, do autor Sérgio Areias, a gente tem também a mesma informação que ele traz, dizendo que caracteriza como um agente do pensamento, da mente e da personalidade. E é nele que se produz tudo o que chamamos de manifestação da inteligência. Então, no campo mental, você está onde sua mente está, né? Então, esse seria o nosso primeiro envoltório, né? O nosso primeiro manifestação dessa alma, desse espírito. Fernando, acho muito importante essa frase que você destacou aí, né? No campo mental, você está onde sua mente está, porque isso traz para a gente a força, né? Que o nosso pensamento tem, e muitas vezes a gente subestima isso, né? A gente está passando aí por momentos, muitas vezes, de dificuldade, em que, sei lá, diversas coisas não dão certo, né? Obstáculos que a gente não consegue transpor, e a gente fica achando que isso é algo externo, né? Fica procurando um culpado externo para isso, quando muitas vezes é também uma atração nossa, né? Através do nosso pensamento, através das energias que a gente está despendendo, né? Então é importantíssimo a gente entender isso, que esse campo mental é responsabilidade nossa, né? É responsabilidade do que a gente pensa, do que a gente está aí no dia a dia emanando ao nosso redor. Exatamente. É a manifestação do nosso eu, né? Aí traz Zalmino Zimmermann, nos traz a informação do elo interexistencial.
revela-nos a doutrina espírita que a natureza do ser humano é essencialmente espiritual, o que a gente acabou de comentar. Ainda que por muito tempo imprescinda para o seu desenvolvimento do adequado suporte carnal. Isso faz com que, em longo período de sua história evolutiva, viva ao mesmo tempo em dois planos existenciais, pois que, imerso na dimensão física, interage com o mundo espiritual e, desencarnado, liga-se continuamente ao mundo material. Compreende-se, então, que, na verdade, o existir é um interexistir. É para interexistir que marca a nossa realidade, possibilita-nos a providência divina, um valiosíssimo instrumento, espelho da alma e sustentáculo do corpo, que é o perispírito. O perispírito é, por excelência, o elo interexistencial. O seu conhecimento, por certo, contribuirá mais cedo ou mais tarde para que a ciência, ou melhor, os cientistas, abram-se definitivamente à espiritualidade e, pois, à transcendentalidade, com convicção, e eu empenho que só as escalas mais altas do saber podem propiciar. Então, traz Zalmino a informação, a ideia, né, do elemento que nos faz com que a gente tenha essa vivência, essas várias vivências. E esse elemento de manifestação do nosso campo, do nosso corpo mental, é o nosso perispírito. Ele nos dá essa condição de experienciar na Terra em vários momentos, em várias situações diferentes. O perispírito, do grego peri, em torno, e do latim espíritus, alma, espírito, é o envoltório sutil e perene da alma, que possibilita sua interação com os meios espiritual e físico. Então, para que existisse essa interação, para que o meio espiritual, nós como alma, pudéssemos atuar no mundo físico, né, se criou uma substância, um elemento que desse essa condição de manifestação. Né? A palavra foi empregada pela primeira vez por Allan Kardec no item 96 de O Livro dos Espíritos. Mais tarde, os espíritos instrutores endossam a designação, passaram a empregá-lo regularmente. Tal denominação baseia-se na forma com que se apresenta esse complexo fluídico envolvendo a alma. Outras denominações no curso do tempo. Então, nós vemos que em outros povos existem as informações da existência desse mesmo complexo fluídico, né? A existência desse elemento, né? Que é algo que não só a doutrina espírita que nos traz essa informação, né? Então, na Índia védica, já se tinha essas informações, que aí eu não vou me arriscar a dizer o nome, porque eu não a pronúncia aqui, eu não sei qual seria a pronúncia certa, mas eu trouxe a nível de informação para que a gente possa saber que os gregos, a tradição chinesa, já se falava desse elemento, já se falava dessa substância, né? desse corpo que possibilita a manifestação do espiritual. Então, no livro Evolução em Dois Mundos, na página 25, para definirmos de alguma sorte o corpo espiritual, o perispírito, é preciso considerar, antes de tudo, que ele não é o reflexo do corpo físico, porque, na realidade, é o corpo físico que o reflete. Tanto quanto ele próprio, o perispírito, retrata em si o corpo mental, que ele preside a formação. Então, aqui ele traz a informação, né, de que algumas pessoas, a gente vê alguns questionamentos, achando
que o nosso, vamos dizer assim, nosso perispírito é uma cópia do corpo físico. Na verdade, como ele diz aqui, é o contrário. Da mesma forma que quem dá o formato do nosso perispírito é o nosso corpo mental, é a nossa alma, né? É quem é uma construção em cadeia. Então, o que eu, como alma, como espírito, eu penso, eu manifesto no meu perispírito, e o meu perispírito eu manifesto no meu corpo físico, né? É o corpo espiritual, perispírito, o veículo físico por existência, por excelência, com a sua estrutura eletromagnética, algo modificado no que tange aos fenômenos genésicos e nutritivos, de acordo, porém, com as aquisições da mente que o maneja. Então, ele traz a informação aqui de uma estrutura eletromagnética, né? Então, esse nosso corpo perispiritual, como a gente pode ter uma ideia aqui nessa imagem, né? Ele é uma estrutura eletromagnética. Então, ele é uma emanação, é uma criação da nossa mente, da nossa alma, do nosso espírito. Então, à medida que nós vamos evoluindo, nós vamos crescendo na nossa caminhada, nós vamos manifestando essa estrutura eletromagnética. E aí, para que se entenda de uma vez por todas, que para que a gente possa entender nós como seres humanos, nós temos que entender que somos seres magnéticos, que somos seres, né, que temos uma constituição essencialmente eletromagnética. Claro está, portanto, que é ele santuário vivo em que a consciência imortal prossegue em manifestação incessante, além do sepulcro, formação sutil, urdida em recursos dinâmicos, extremamente porosa e plástica, em cuja tessitura as células, noutra faixa vibratória, a face dos sistemas de permuta visceralmente renovado, se distribui mais ou menos as feições, a feição das partículas colóides, com a respectiva carga elétrica, comportando-se no espaço segundo a condição específica e apresentando estados morfológicos conforme o campo mental a que se ajustam, né? Então, o nosso perispírito ele se apresenta de acordo com o que nós, espíritos, programamos para ele. Então, é a nossa condição mental que elabora, que constrói essa estrutura eletromagnética. Então, funções desse perispírito, né? Nós temos a função instrumental, individualizadora, organizadora, sustentadora e sede dos centros de força. A função instrumental primordial do perispírito é servir de instrumento à alma, em interação com os mundos espiritual e físico, né? Então, ele é o instrumento onde a nossa alma pode se manifestar no nosso corpo físico. Então, a primeira função é instrumental. Individualizadora. A partir do momento que o ser, ele toma consciência de si mesmo através da escala evolutiva, né? Ele adquire esse corpo imperecível da alma, serve de individualização e assegurando-lhe a identidade exclusiva. Então, o perispírito ele cria um contorno e, através dessa individualização, você tem uma identidade. A partir do momento em que você, como ser mental, você cria, você constrói
essa primeira camada, esse seu primeiro corpo, você passa a ter uma individualidade. Fernando, Pedro tinha colocado aqui no chat justamente uma pergunta sobre as diferenças entre, quais seriam, né, as diferenças entre perispírito e alma. E aí esse seria um dos pontos, então, né, porque o perispírito já vai trazer essa diferenciação, né, que a alma ainda não traz. Vamos dizer assim, a alma seria o elemento geral. A partir do momento que você tem vivências, né, todas as suas experiências elas são canalizadas, elas são, vamos dizer assim, imantadas na nossa alma, né? E essa alma, através da sua evolução, ela vai adquirindo uma projeção, né, para que ela possa existir num determinado momento, né? Então, a partir dessa individualização, você cria a condição para que você se diferencie dos outros elementos da criação. Você toma um corpo. Eu fiquei me questionando, né, sobre a alma e o perispírito. Toda vez a gente acaba tendo, né, alguma questão assim, conceitual, né, ainda sobre esses dois aspectos, porque eu fico pensando muito ainda como sinônimos, né? E daí foi por isso que eu fiz a pergunta. E aí eu só questionaria novamente, né, se a gente não tá lidando, né, de repente com algum sinônimo, ou existem algumas diferenças assim bem específicas entre perispírito e a alma. A alma seria esse elemento inicial, né? Quando ainda nós estamos no estágio inicial da nossa caminhada. E a partir do momento... Aí, nesse caso, quando a gente ganha, né, o espírito, né, a individualidade, aí a alma toma o nome de perispírito. Não é que a alma tome o nome do perispírito. A própria alma, ela constrói, né, essa estrutura eletromagnética, como a gente viu, né? Ela constrói essa estrutura eletromagnética e ela passa a ter uma individualidade, né? Que seria o espírito, no caso. Ela, antes de receber essa estrutura, porque, na verdade, não seria um receber, né? Nós, através da escala evolutiva, nós chegamos a um determinado ponto, né? O princípio espiritual, ele passa a ter a condição, né? Ele passa a ter a inteligência e ele tem a condição da criação da sua individualização. Então, é um salto que nós damos e passamos a existir como uma individualidade, né? E aí esse perispírito ele é uma projeção das suas necessidades. Então, nós, como alma, como espírito, nós projetamos esse perispírito. A função organizadora, né, que é modelo organizador biológico. Então, o perispírito ele tem toda a estrutura, essa estrutura eletromagnética que vai condicionar, que vai gerar a estrutura do corpo físico, né? Então, ele passa a ter os elementos para a construção desse corpo físico. Função sustentadora, que é impregnando-se de energia vital e transferindo paulatinamente ao impulso da alma, que é sempre a alma que comanda, né? É a alma que elabora, né? Para o corpo físico, sustentam desde a formação até o completo crescimento. Sede dos centros de força. O perispírito rege a vida física, dinamizando a energia vital aglutinada no chamado duplo etérico, através de seus centros de força. Então, numa interação que a gente entre perispírito e duplo etérico,
nós temos os nossos centros de força, os conhecidos chakras. Né? Fernando, Então, tem aqui, uma pergunta aqui, acho que foi de Luiz Guimarães, que ele botou aqui no chat. O pensamento gera a energia. E essa energia, por onde ela transita? essa energia ela vai sempre transitar, a gente vai ver que uma fusão constante. Ela transita da nossa, vamos dizer assim, do nosso espírito, da nossa alma, para o perispírito e do perispírito para o nosso corpo físico. Né? Nós temos também Para essa o outra ambiente externo, né, que nos cerca. do corpo físico através dos nossos chakras, né? Ele troca essas energias com o ambiente externo. Né? E o grande centro de troca dessas energias, vamos dizer assim, a nossa grande bateria, seria o nosso duplo etéreo, né? Que é um outro corpo que é muito pouco falado, né? Mas que ele tem toda a sua estrutura entre o nosso corpo físico e o nosso perispírito. Ele funciona como uma reserva, a nossa bateria de vida, vamos dizer assim. Toda a nossa vitalidade ela reside no duplo etérico. Então, o duplo etérico é quem faz essa troca energética com o ambiente externo através dos nossos chakras. Agora, eu gostaria aqui de passar um vídeo para vocês que justamente dessas funções do nosso perispírito, né, e de como ele em que momento ele se manifesta. É um videozinho rapidinho para que a gente possa ter essa. Ele nos dá a ideia de como acontece essa manifestação. Agora.
Vamos dar continuidade aqui no nosso... Fernando, tem mais uma pergunta aqui, que foi feita pela Gabriela. Ela perguntou aqui: as evoluções seriam como uma digital da alma, nesse processo aí da construção da individualidade, né, que você também comentou? A evolução seria uma digital da alma? Sim, seria como se fosse uma digital, no sentido, eu acho que quis dizer, de diferenciação, né? Os registros de tudo que a gente passou nesse processo de evolução aí. O nosso perispírito é quem registra todo esse caminhar, né? Ele vamos dizer assim, a cada nova experiência que nós vamos tendo, ele vai registrando essas informações. Não sei se fui claro. Perfeito. O nosso planejamento de vida, né, eu trouxe essa informação do livro Da Alma ao Corpo, na página 180, aí como nos assegurou Jesus e como acreditava Einstein, não existe acaso, tudo é um produto da lei de ação e reação dentro de um determinado espectro de possibilidade. Sob essa ótica, até a fecundação é cuidadosamente planejada pelos construtores espirituais, que promovem a fecundação assistida quando selecionam, dentre milhões, o espermatozoide que fecundará o óvulo. Há evidências claras da existência de um fenômeno de quimiotaxia, que é a atração química exercida pelo ovócito para atrair o espermatozoide certo para a fecundação. Além disso, André Luiz nos ensina que existe uma energização ou magnetização específica tanto do espermatozoide quanto do ovócito que eclodirá. Eles trazem a carga genética que cumprirá da melhor forma possível as necessidades do espírito, com suas possibilidades dentro de um momento evolucional em que se encontra o plano feito pela espiritualidade para o seu reencarne. Na Gênese, a informação de que quando um espírito deve se reencarnar num corpo humano, em vias de formação, um laço fluídico, que não é outra coisa senão uma expansão do seu perispírito, liga-o ao germe para o qual se acha atraído, por uma força irresistível, desde o momento da concepção. À medida que o germe se desenvolve, o laço se aperta sob a influência de um princípio vital material do germe, o perispírito, que possui certas propriedades da matéria, se une molécula a molécula com o corpo que se forma, de onde se pode dizer que o espírito, por intermédio do seu perispírito, toma, de alguma sorte, raiz nesse germe, como uma planta na terra, quando o germe está inteiramente desenvolvido, a união é completa. Então, a gente tem a informação de que todo o processo de reencarnação, da ligação do nosso perispírito ao nosso corpo físico, né? Tudo isso é programado, é planejado, é assistido pela espiritualidade e pelo nós mesmos como espírito, né? Então, uma pergunta que é sempre comum que as pessoas fazem é em que momento o nosso perispírito ele se liga ao nosso corpo físico. Então, como a gente viu lá no vídeo, né? Após a fecundação, aquele ovócito ele vai caminhando através das trompas e, num determinado momento, ele vai se desenvolvendo de uma forma natural e, num determinado momento, ele se gruda à parede
do útero. Então, essa ligação ela pode acontecer na parede do útero, ela pode, em alguns casos, ela acontece também nas paredes das trompas, quando existe algum problema na fecundação, mas normalmente essa ligação ela é feita na parede do útero. Então, nesse momento da ligação, então, se vocês recordarem o vídeo, né, vocês vão lembrar que ele começa a ter uma forma diferente. E aí eu lembraria aquela função que a gente viu anteriormente de MOB, modelo organizador biológico. Então, a partir do momento que existe a ligação, né, do perispírito àquele ovócito, ele começa a se desenvolver não mais de uma forma, vamos dizer assim, igual. Ele começa a se diferenciar. Você nota que ele começa a criar um formato diferente. Então, a primeira estrutura que é criada é justamente o nosso coração, né? E, a partir daí, ele começa a ter uma formação específica, que já é o reflexo do nosso perispírito. Já é o nosso perispírito impregnando o que vem a ser o nosso corpo físico. Então, esse momento ele é conhecido como nidação, que é a implantação dos blastocistos no útero. Após ser fecundado nas trompas, ele viaja pela trompa até o endométrio, onde é implantado e se torna um bebê. Os sintomas da nidação podem aparecer entre 7 e 15 dias após o período fértil, se a fecundação do óvulo aconteceu. Portanto, só tem nidação se fixar e acontecer a gravidez. E aí a gente entraria nas propriedades desse que é o modelo do nosso corpo físico. É através dessas propriedades que ele vai nos transmitir, ele nos dá a condição de, através da plasticidade, da gente ter a forma. Né? Então, nosso perispírito, eles têm a condição de se dar forma, de se tornar plástico. Ele imprime uma imagem, ele cria uma imagem que é comandada pelo nosso espírito. Então, esse mesmo perispírito, ele tem a capacidade de a densidade, né? Ele tem a condição de aglutinar matéria e se tornar cada vez mais denso, cada vez mais perceptível. A ponderabilidade, né? E a luminosidade, que é a condição de refletir, de se tornar visível, a penetrabilidade, né? Que é a capacidade de, como é uma estrutura, né? Extremamente, vamos dizer assim, porosa, é uma formação mental, né? Ela tem a condição de penetração em outras estruturas. Ele tem a constituição etérica do perispírito, ele permite que ele transite, que ele interpenetre outras estruturas, né, materiais. A perenidade, a mutabilidade, que é a condição de mudar, a unicidade, que é a condição dele ser único a partir do momento que existe a individualidade. Então, não existe dois perispíritos iguais, né? Porque a condição vibratória de cada ser, de cada espírito, ele imprime uma característica naquele perispírito. Ele se torna único. Ele é possível a tangibilidade de você adquirir uma consistência que você possa tocar, a visibilidade, através da visibilidade você se torna visível, né? Então, quando você está
de certo modo, um pouco afastado do seu corpo físico, através dos fenômenos de materialização, que é a absorção do ectoplasma, você pode se tornar visível esse perispírito. Na expansibilidade, o perispírito é intrinsecamente indivisível, pode, entretanto, conforme suas condições, expandir-se, ampliando o seu campo de sensibilidade e também de percepção. Então, a expansibilidade faz com que você perceba o ambiente em volta dos limites, vamos dizer assim, daquela matéria mais densa, que seria o nosso corpo físico. Então, através da expansibilidade, você percebe o ambiente extrafísico. Deve-se a essa propriedade os extraordinários fenômenos de exteriorização da sensibilidade comprovados e estudados por pesquisadores. É a expansibilidade do perispírito que faculta também, em outro grau, a deflagração do processo de emancipação da alma. Expandindo-se, o perispírito pode chegar a um estado inicial de desprendimento em que a percepção se torna acentuadamente mais aguda, podendo, a partir daí, se for o caso, evoluir para o desdobramento, a envolver já uma outra notável propriedade psicossômica, que é a da bicorporeidade. A expansibilidade perispirítica está na base dos principais processos mediúnicos. Haja vista, por exemplo, que a exteriorização do psicossoma permite ao vidente a captação da realidade espiritual e que também, graças a essa propriedade, é que se torna possível o contato perispírito a perispírito, que marca o fenômeno da incorporação. Então, através da propriedade de expansibilidade, você consegue perceber o ambiente extracorpóreo. Sensibilidade global. O nosso perispírito, ele também tem quando você está, vamos dizer assim, em seu perispírito, externamente ao nosso corpo físico, ele tem uma percepção pelo todo, né? Então, aqui, se quando encarnado, o espírito recolhe impressões por meio das vias especializadas que compõem os órgãos do sentido, sem o corpo físico, sua capacidade de perceber amplia-se extraordinariamente. Livre das peias somáticas, a percepção do meio que o envolve já não depende dos canais nervosos materiais, acontecendo com um registro global do seu perispírito, ou seja, uma percepção que o espírito realiza com todo o seu ser. Assim, vê, ouve, sente, enfim, com o corpo espiritual inteiro, independente, mesmo de uma posição ou direção. Uma vez as sedes dos sentidos não encontram localização tão específica quanto se observa no estado de encarnação, em que a percepção das sensações físicas, ordinariamente, não se desvincula de suas bases anatofisiológicas. Então, através da sensibilidade global, você percebe o ambiente pelo seu todo. Você não vê especificamente por um olho, você não sente pelo tato, você percebe pelo todo do seu perispírito. Aí, nesse capítulo ganham destaque particularmente os chamados fenômenos de transposição dos sentidos, que mostram a possibilidade de algumas pessoas mais sensíveis perceberem os estímulos por vias físicas totalmente impróprias para isso, explicando assim que a sensibilidade global do perispírito pode exteriorizar-se mesmo o espírito encarnado, ainda em casos excepcionais. Então, existem algumas pessoas que conseguem, mesmo com o nosso corpo físico, às vezes ele consegue identificar, através dele apontando, ele consegue visualizar o que ele está apontando, né, pela sensibilidade global, através da ponta dos dedos.
né, ele extrapola essa percepção, e esse sim, com a ponta dos dedos e alguns outros órgãos, ele percebe, né, esse ambiente, aquilo que ele está identificando. Então, o nosso perispírito, o princípio holográfico estabelece que cada fragmento contém as informações relativas ao todo. Este princípio é exemplificado pelo fato de que cada célula do corpo humano contém, na forma de DNA, as informações genéticas necessárias para a criação de um ser humano completo. O corpo etérico é um modelo ou campo de energia holográfico que contém informações relativas ao crescimento, desenvolvimento e regeneração do corpo físico, enquanto os genes contidos na molécula de DNA controlam os mecanismos moleculares que determinam o desenvolvimento das células individuais. O corpo etérico orienta o desdobramento espacial do processo genético. A matéria, tal como a luz, vibra numa determinada frequência ou frequência. Quanto maior for, menos densa ou mais sutil ela será. O corpo etérico é constituído de matéria que vibra numa frequência mais elevada que a do corpo físico e que é chamada de matéria sutil. Isso está no livro Medicina Vibracional de Richard Gerber. Então, a ideia de uma holografia, eu acho que representa bem, né, o que seria essa projeção de nós espíritos através do nosso perispírito. Nós projetamos esse nosso perispírito. A gente cria essa estrutura que faz com que se projete no nosso corpo físico. Então, todas as vibrações emanadas do nosso espírito para o nosso perispírito, ela se projeta também no nosso corpo físico. Então, uma comprovação também é através da fotografia Killian, né, que existe um número cada vez maior de indícios em favor da natureza holográfica dos campos bioenergéticos. Então, a fotografia Killian é uma técnica na qual objetos vivos são fotografados na presença de um campo elétrico de alta frequência. Então, o que seria esse campo elétrico de alta frequência? O nosso perispírito. Então, a alta voltagem e baixa amperagem. Essa técnica foi inventada pelo pesquisador Samuel Kirlian. Então, através da fotografia, ele consegue mostrar a existência desse nosso corpo eletromagnético, a existência desse essa nossa estrutura eletromagnética que se reflete na imagem. Bom, nós falamos anteriormente que existe uma estrutura, um outro corpo energético que ele se localiza entre o nosso perispírito e o nosso corpo físico. Essa estrutura seria o nosso duplo etérico. Então, o duplo etérico parece mais uma duplicação do corpo físico que do perispírito, propriamente. Mas com ele se organizaria simultaneamente, aglutinando-se no campo ensejado pelo psicossoma. Comparece melhor como uma extensão ou revestimento, ainda que em caráter provisório, ao menos, em tratando-se de um espírito encarnado na Terra. Os termos expansão e revestimento são aqui aplicados no sentido didático, pois, em verdade, perispírito, duplo etérico e corpo físico interpenetram-se dinamicamente, distinguindo-se aos olhos dos espíritos superiores por qualidade energética e densidade. Então, aqui ele diz que, na verdade, essas estruturas, na nossa condição humana, a gente não consegue exatamente saber onde um começa e o outro termina.
eles se interpenetram dinamicamente. Eles existem, mas, ao mesmo tempo, eles se confundem. É através do duplo etérico, com seus recursos vitais disponíveis, catalogados por André Luiz, em seu conjunto, sobre a denominação genérica de emanações neuropsíquicas, que os centros de força do perispírito, compondo um complexo sistema de redes de intercomunicação e de interação energética, sustentam a organização somática, possibilitando que cada célula física receba da respectiva célula psicossômica sua estrutura anatômica e fisiológica, a energia necessária à sua sustentação. Isso, aliás, vem, de certa forma, confirmar o sustentado pela tradicional doutrina vitalista, segundo a qual há o princípio vivificador do organismo material, irredutível ao domínio físico-químico. Daí a importância fundamental do duplo etérico na conservação da vida orgânica. O equilíbrio fisiológico reflete a harmonia que reina no cosmos. E o corpo etérico tem por função estabelecer a saúde automaticamente, sem interferência da consciência, distribuindo as energias vitalizantes pelo corpo físico. Ele cuida para que as funções vitais permaneçam equilibradas e o conjunto corporal conserve seu equilíbrio harmônico. Promove, assim, as cicatrizações de ferimentos, a cura de enfermidades localizadas, etc. Então, o duplo etérico é essa reserva energética que, em alguns momentos, ele tem seu funcionamento até, de certo modo, independente do comando espiritual. Ele através dos automatismos celulares, ele mantém o funcionamento o funcionamento e o equilíbrio energético do nosso corpo. Como nós vimos, o nosso duplo etérico, ele se exterioriza, ele interage com o meio externo através dos nossos chakras, né? Aqui a gente já está bem... daria a proposta, já só faltam, acho que, 5 minutos, então, praticamente... Então, a gente não teria assim, muito mais tempo para que a gente pudesse evoluir além daqui dos nossos chakras, né? O assunto ele é bem grande, ele é bem extenso, e eu traria a proposta até de que a gente pudesse tentar desdobrar esse numa outra palestra, porque a quantidade de informação ela é muito grande para que a gente pudesse esgotar num dia só. Ok, Fernando. Realmente são muitos conteúdos, né? Muitos conceitos, mas eu acho que o que você trouxe aí já deu para até instigar também, né, o pessoal para que eles também busquem essas informações, né, dentro das obras aí que você já recomendou e referenciou. E aí a gente pode ver também como é que a gente consegue fazer esse segundo momento para dar continuidade aí na tua apresentação, né? O pessoal está aqui, inclusive, agradecendo. Gil já está dizendo aqui que está marcado já a próxima. Mas maravilha. Fernando, eu queria agradecer de novo pela tua disponibilidade, por poder estar aqui compartilhando tanto conteúdo aí com a gente, que só faz a gente perceber, né, o quanto ainda tem que ser estudado dentro da doutrina, né? Quantas obras a gente ainda precisa se debruçar, esmiuçar, né? A gente sabe que às vezes o vocabulário é um pouco denso e pode nos afastar um pouco disso, mas a gente tem que ir com a cara e a coragem, né? Porque é através desses estudos que a gente também descobre mais sobre nós mesmos,
né? Sobre quem nós somos, o que estamos fazendo aqui e qual é a finalidade de tudo isso, né? Pedro, tu quer comentar alguma coisa? Queria também agradecer, assim, né? Foi bem interessante, né, a gente relembrar, assim, os conceitos e também relacionar isso com a nossa vida, assim, né? Como a gente tem entendido, né? Esse aspecto do espiritismo. E eu acho que muitas vezes a gente passa, né? Entra muito no aspecto filosófico, né? E também próprio religioso, mas não adentra tanto, né? Nesse quesito científico, né? Que a gente teve, né? Nesse momento de hoje. Então a gente só agradece mesmo, né? As suas colocações, né? O seu estudo e também as colocações das pessoas, né? Que foram contribuindo, né? Para esse momento. Eu que Então agradeço eu vou mais para a uma prece. vez a oportunidade e que estamos assim, precisamos ter a consciência de que nós precisamos nos conhecer, né? E Sim, que nossa caminhada depende do nosso conhecimento. E para que isso aconteça, a gente tem que ter ciência de como interagimos com o mundo em que vivemos. isso mesmo. Então Perfeito. a gente vai para a Pedro, prece tu final. conclui, né? Sim? Isso. A gente vai para a prece final, fazer a prece final para a gente ir finalizando o nosso estudo dessa noite. Tá? Aí convido a todos, né, para fechar os olhos e se concentrar, para a gente começar a emanar nesses bons fluidos que a prece pode nos proporcionar. Senhor, diante de tua graça e paz, te agradecemos imensamente por esse momento de hoje, pelos dias, né, que a gente tem vivido ao longo das semanas, que mesmo diante de todas as situações que estejamos vivendo, né, que a felicidade ela possa ser o nosso principal objetivo, né, essa busca pela felicidade, mesmo sabendo, né, que ela não é desse mundo, que a gente possa buscar, né, nesses pequenos momentos, que a gente possa trazer, né, para o nosso cotidiano, para o nosso dia, para a nossa vida, né, para a nossa mente, para o nosso corpo, através da alimentação, de boas músicas, de bons pensamentos, essa felicidade que o Senhor nos proporcionou, né, quando passou, né, pela terra e nos mostrou que caminhos devemos seguir. Que o Senhor assim possa nos dar força, né, em buscar esse caminho cada vez mais a cada dia e que toda a tua história, né, enquanto que vivida nesse planeta, possa ser assim fonte de inspiração para que a gente possa caminhar pelo caminho que o Senhor caminhou. Então, te agradecemos pelo dia de hoje e que assim seja. Então, com essas palavras, nós pedimos, né, a espiritualidade amiga para que possamos dar por encerrado em mais um estudo da mocidade nessa noite e também na nossa palestra doutrinária. Eu queria só lembrar ao pessoal que todo sábado, né, a gente está fazendo nossos estudos do Mocidade lá no Instagram, do @mocidadecspj, tá? E a gente vai ter, inclusive, aí, no próximo sábado, 3 de julho, o tema Atitude Mental na Vida Diária. Esses estudos são sempre às 7h30 da noite. E o Caminhando segue com as suas palestras online, né, através aí do site cscpj.org.br e também com as palestras sendo sempre disponibilizadas no YouTube do centro também, né? Então todo mundo pode sempre conferir, se vocês forem lá, vão encontrar muito tema interessante, muito convidado legal que já passou por aqui. Então vale a pena fazer aí essa maratona, né, de palestras que tem lá disponível, tá bom? Então é isso, gente. Boa noite a todos Boa e noite, obrigado por gente. estarem conosco em mais um estudo, em mais uma palestra aqui no nosso Caminhando. Boa noite, pessoal. Boa noite. Boa Obrigado noite. também.